Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos, sobre cada uma das casas que nós chegamos neste culto, neste dia do Senhor, dia que celebramos a Cristo, assim como fazemos todos os domingos, dia que celebramos a morte e ressurreição de Cristo, assim como fazemos em todos os momentos que celebramos a ceia do Senhor. Em mais este domingo, nós nos voltamos para adorar a Deus, para louvar e bendizer a Cristo por sua tão grande obra de salvação operada em nosso favor. Eu saúdo a todos aqueles que nos assistem, gratos pela sua participação aqui conosco, louvando e rogando a Deus para que em breve estejamos juntos aqui na casa do Senhor, para que possamos cultuá-lo de modo devido. E eu acho que não precisa de grandes argumentos, para dizer que este não é o modo devido, não é o modo ordinário. O culto tem uma relação direta com a comunhão dos santos, com a comunhão dos irmãos, todos juntos, unidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. A ideia é que esse tempo, irmãos, aonde estamos separados, fazendo uma transmissão online, deve ser temporário. Nenhum crente deve se conformar com isso, Muito pelo contrário, isso deve ser um motivo de muita tristeza, de muito lamento da nossa parte, por não podermos estar em comunhão uns com os outros. Mas rogando a Deus, como orou o seminarista Erivan, para que esse tempo difícil passe e que, enquanto passamos por ele, possamos ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Eu sempre insisto que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ainda é tempo para que elas possam ouvir a mensagem, ouvir o sermão, sobretudo neste dia onde supostamente as pessoas, sobretudo aquelas que não conhecem ao Senhor, estão mais abertas ou propícias por conta da data comercial, posta aí no calendário. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, de fato, nós devemos aproveitar esses momentos e esse tempo onde as pessoas estão supostamente abertas ao Evangelho, diante da religiosidade instaurada no nosso país, para pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho, que pode, de fato, transformar vidas e mudar pessoas. Irmãos, neste dia, nesta manhã, neste dia especial, e eu insisto, assim como é todo domingo, eu quero falar com os irmãos sobre a obra completa de Cristo, a completa obra de Cristo. Está consumado, é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Está consumado a obra completa de Cristo ou a completa obra de Cristo. E para isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós iremos ler dos versos 28 até o verso 30, apesar de que eu irei me ater apenas ao verso 30 nesta manhã. Eu imagino que o texto também será aí projetado, você poderá acompanhar conosco. O texto no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, ou se entregou ao Espírito. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, muito obrigado por tão grande obra de salvação operada em nós, planejada antes da fundação do mundo, Deus, nos tempos eternos. Aprove ao Senhor dar-nos mais uma chance, manifestando a Tua graça e a Tua misericórdia, não pelos nossos méritos, Deus, não por nossas obras, porque nós não tivemos nem temos capacidade nenhuma de cumprir a lei que era necessária.
mas o Senhor cumpriu. O Senhor pagou o preço. O Senhor tomou sobre si o cálice da ira de Deus, que deveria ser dado a nós. E por isso nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, Deus, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E hoje, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, que essa verdade impactante seja suficiente, Deus, para trazer alegria aos nossos corações. Que essa verdade, Deus, transformadora, possa ser renovada a cada dia em nossos corações, pois é a verdade do Evangelho. É a simples e direta e profunda verdade do Evangelho, que o Senhor enviou o teu Filho ao mundo, que se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, morreu e ressuscitou num domingo, num dia como este, para que tivéssemos vida. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação operada em nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui nós estamos no capítulo 19, quando Jesus chega ao fim de seu ministério. A cena é triste, é lamentável. Trata-se de um dia sombrio e escuro. O momento aonde, apesar de Deus, no seu eterno plano e decreto, ter entregue o seu Filho, nós o matamos. Nós condenamos à morte um inocente, preferindo inclusive libertar um criminoso chamado Barrabás em seu lugar. Cristo então está prestes a concluir a sua obra, terminar o seu ministério. Ali, conforme as profecias diziam, cravado, pregado em uma cruz. Contudo, irmãos, vejam que magnífico, em meio ao seu sofrimento, em meio à sua dor, em meio à sua angústia. E deixa eu já lhe dizer uma coisa daqui de início. Cristo nesse momento sentia uma dor e uma angústia, tanto física quanto espiritual, a qual jamais eu e você sentiremos. E por que é importante enfatizar isso, irmãos? Porque quando nós, como pastores, como pregadores, como crentes, dizemos às pessoas que Cristo sabe exatamente a dor que elas estão passando, porque Ele sabe mesmo. É porque Ele enfrentou uma dor, um sofrimento, uma angústia muito maior do que qualquer uma que possamos enfrentar nesta vida. Ele sentia o peso dos pecados da humanidade em seus ombros. O cálice da ira de Deus, o qual na noite anterior ele havia pedido: Deus, se possível, passa de mim este cálice, estava sendo derramado sobre ele. Isso para não falar dos sofrimentos físicos tão grandes ao ponto de Cristo chegar a suar sangue. Mesmo nessa situação, Cristo demonstra graça, misericórdia e majestade naquele madeiro. Ele se volta para as pessoas que estão ali e também para o próprio Deus e proclama 7 palavras ou 7 grandes brados. É um tanto comum as igrejas protestantes até pregarem ou fazerem séries em cima destas palavras. São expressões de Cristo ali na cruz que demonstram o seu perdão, a sua salvação, o seu cuidado, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua vitória e o seu contentamento em Deus. Você deve se lembrar que a primeira palavra que Jesus diz ali cravado na cruz do Calvário é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você consegue imaginar o que é estar diante do seu algoz e pedir a Deus perdão por ele? Que grandiosidade, irmãos, que amor, que misericórdia. Nem sempre nós temos misericórdia e compaixão daqueles a quem amamos, quiçá daqueles que estão nos matando, nos crucificando, nos humilhando publicamente. Cristo se volta para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra de Cristo é: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é uma promessa a um dos criminosos que estava sendo crucificado. Enquanto um zombava dele,
dizendo: você não é o Filho de Deus? Saia dessa cruz e se salve. Salve você mesmo e salve a nós também. O outro, já convertido em seu coração, ao ver em Cristo o Filho de Deus, ouve do próprio Cristo: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele também se volta para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E se volta para seus irmãos de sangue e diz: eis aí a tua mãe. A segunda palavra é: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira é voltada para sua mãe. Na quarta palavra, em um momento de angústia e dor, Cristo se volta para Deus e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mais à frente, já antecedendo aqui a sexta palavra que nós iremos nos debruçar, Cristo diz que tem sede, demonstrando ali a sua humilhação, a sua limitação ainda enquanto um ser totalmente humano. Por fim, Cristo se volta para Deus e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mostrando que este sacrifício de Cristo foi totalmente voluntário. Ele estava ali para de fato se entregar como um Cordeiro Santo, vivo e eterno. Nessa manhã, irmãos, eu quero me debruçar com os irmãos sobre o significado do que Cristo quis dizer quando falou: está consumado. Está consumado. Muito bem, é muito provável, irmãos, que Jesus Cristo foi morto, e crucificado numa sexta-feira. Inclusive por isso que no nosso calendário, católico romano, adotado aqui no Brasil inclusive, em vários outros países católicos, é tido como a sexta-feira santa, ou a sexta-feira da paixão. Existem debates teológicos, se realmente ele morreu numa sexta-feira, mas o fato o qual nós devemos nos apegar aqui é que de fato ele morreu, e é muito provável que tenha sido em uma sexta mesmo. E essa sexta-feira, irmãos, era justamente naquele período onde os judeus comemoravam a Páscoa. Algo extremamente diferente, bruscamente diferente do conceito que nós temos hoje da Páscoa, É interessante que Deus, em sua soberania e graça, instituiu para o seu povo, ali em Israel, para os judeus, festas obrigatórias. Você consegue imaginar o que é isso? Deus obrigando o povo a festejar? Uma dessas festas era a Páscoa. O povo se reunia, sacrificava ao Senhor, cantavam louvores, comiam juntos. E essa festa simbolizava o quê? Toda festa em Israel tem um significado, Tem um simbolismo por trás dela. A ideia é trazer algo didático que sempre fosse lembrado. Dando um salto gigantesco aí, é mais ou menos para isso que deveriam servir as datas comemorativas, Para que de fato lembrássemos de algo que Deus fez na história. Tristemente, na prática, não se passa de um feriado comercial, recheado de compras, muita bebida, curtição e, no máximo, uma pura religiosidade. Mas o que era a Páscoa, irmãos? A Páscoa, aliás, o nome, a transliteração, ou o significado etimológico da palavra Páscoa, aponta para a ideia de passagem, ou de passar por cima. E por que isso? Porque a Páscoa foi instituída por Deus através de Moisés para lembrar ao povo de Israel, para que essa história fosse contada de geração em geração, do dia em que Deus envia um anjo da morte no Egito, para, castigando Faraó para que ele libertasse o povo, matasse todos os primogênitos. No mundo do politicamente correto, e de um Deus que só é pregado como Deus é amor, É até um tanto assustador isso, imaginar que Deus, para punir o povo, envia um anjo da morte que passa matando todos os primogênitos daquela comunidade. Menos os filhos do povo de Deus. Menos os filhos da aliança.
E a estes, Deus dá ordem por meio de Moisés que pintasse ou sujasse ou marcasse os umbrais das portas com sangue de um cordeiro. Vejam que simbólico isso e como isso aponta diretamente para Cristo. O sangue de um cordeiro marcado nas portas era o símbolo de que o anjo da morte deveria passar direto e não tirar a vida dos primogênitos que estavam naquela casa. É isso que era a Páscoa, irmãos. Então, o povo se reunia para celebrar esse dia em que Deus demonstrou sua fidelidade, mantendo sua aliança com o povo, poupando a vida dos primogênitos do povo de Deus que tinham as suas portas marcadas com sangue. Era isso que era a Páscoa. E é justamente nesse período que o Cordeiro Santo, o Cordeiro vivo, o Cordeiro perfeito de Deus é entregue à morte e está ali agora crucificado, pendurado no madeiro. Não, irmãos, não se trata de uma coincidência, né? Não se trata de uma obra do destino, do acaso. Era plano de Deus que, de fato, Cristo morresse justamente naquela sexta-feira, ressuscitando justamente no domingo, no dia do Senhor, num dia como este. É por isso que eu enfatizei, irmãos, que nós celebramos a ressurreição de Cristo todo domingo. Aliás, é até importante enfatizar isso com a igreja, né? Nós não podemos ter datas comemorativas cristãs, irmãos, como uma superstição. Não podemos. Eu já me deparei com irmãos ou colegas que quase que se escandalizam ou acham um pecado horrendo igrejas ou pastores que decidem não dar grande simbologia ou não dar grande atenção a datas como Páscoa e Natal. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você, irmão, para a gente desmistificar algo. A Bíblia não ordena que a gente comemore Natal em 25 de dezembro, não. Não tem uma ordenança bíblica para isso, não. Você não está pecando se você deixar de fazer isso. A Bíblia não ordena que você comemore a Páscoa. Aliás, ordena. Todos os domingos. Todo domingo é Páscoa. Todo domingo é Natal, irmãos. Nós celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo todo dia do Senhor. Em toda a ceia do Senhor celebramos a morte de Cristo. Isso quer dizer que nós não podemos, assim como faz o mundo cristão, olhar para essas datas e nos voltarmos para pregarmos tema, cantarmos sobre isso e orarmos nesse sentido. Não tem problema nenhum com isso, irmãos. Mas é preciso que nós tenhamos cuidado para não termos essas datas como supersticiosas, né? Como cumprimento de um calendário extremamente religioso. Num país onde, juntamente com a carne que não se come na sexta-feira, se enche a cara e se embriaga. Sabe, irmãos, eu acho que o Papai Noel, o coelhinho e o ovo da Páscoa são os menores problemas no que se refere a estas datas no Brasil. Porque nós estamos falando de um país que a cada dia tem se afastado de Cristo, da Escritura e apostatado da sua fé. A nossa religiosidade hipócrita e superficial nesses dias é o maior problema de todos. Se fôssemos de fato lembrar da Páscoa como deveríamos lembrar, deveríamos trazer à memória a fidelidade e a misericórdia de Deus salvando os seus, por meio da sua aliança. A Páscoa no Novo Testamento aponta diretamente para a obra salvífica de Cristo, morrendo em prol do pecador, transformando vidas. É nesse contexto que Cristo se entrega. Isso tem esse está consumado, irmãos, tem
uma relação direta para o que aparece em Êxodo 12 e 13, né? Que diz assim: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas daqueles que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Passarei por cima, né? E isso aqui é o sentido literal da Páscoa. A praga de destruição não te atingirá quando eu ferir o Egito. É nesse contexto da Páscoa que Cristo está ali agora, cravado naquela cruz, pregado naquela cruz, prestes a ser morto. Cristo tem o seu sangue derramado em plena Páscoa. Em plena Páscoa. A ideia, irmãos, é que o sangue de um cordeiro imperfeito na casa dos hebreus, para livrar da morte os primogênitos, apontava para o sangue do cordeiro perfeito de Deus. O sangue de Cristo, que seria morto para que nós tivéssemos vida. A ideia, irmãos, ali do está consumado, uma palavra grega um tanto conhecida, né? Inclusive um grupo de música lançou recentemente, se não um álbum, uma música com esse tema, né? Que é o tetelestai. Tetelestai é uma palavra relativamente conhecida, né? Entre os crentes, uma palavra da língua grega. É essa palavra que Cristo profere aqui, antes de dar o seu último suspiro, se entregando ao Espírito, morrendo em nosso favor. Tetelestai. Está cumprido. Está pago. Está realizado. Está acabado. De modo perfeito. É essa a ideia. Quando a gente olha, irmãos, para os escritos antigos, papiros e escritos antigos encontrados nesse período, essa palavra tetelestai era muito encontrada, dentre outras ocasiões, em recibos, em contratos, em promissórias. A ideia era que quando alguém concluía uma dívida, quando alguém concluía o pagamento de algo, ele recebia uma promissória, um papel escrito tetelestai. Está pago. Está pago. A dívida foi paga. É essa mesma palavra que Cristo, se utilizando de seu contexto próximo, profere em meio àquele momento. Está pago. Está cumprido. O plano eterno de Deus, feito na eternidade, com o próprio Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai, a trindade perfeita, estava sendo cumprido ali, com a morte de Cristo, se entregando em nosso favor. O que estava cumprido, irmãos? O que estava pago? A nossa dívida. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, irmãos. E com o pecado, a condenação, a morte. Deus é um Deus justo e cobra de nós aquilo que Ele mesmo requer. E seria muita injustiça da parte dele, irmãos, não cobrar de nós aquilo que Ele disse que cobraria. Sempre que alguém fala sobre injustiça, né, da parte de Deus, de escolher a uns e preterir a outros, de predestinar a uns a vida e predestinar a outros para a morte eterna, eu gosto sempre de dar o exemplo de um contrato simples entre duas pessoas. Imagine você que o seu patrão, o seu chefe, o seu superior, chega para você no trabalho e diz assim: olha, se você proceder dessa forma, você vai viver, você vai ter vida longa, você vai ser beneficiado, você vai crescer aqui. Agora, se você cometer este erro, você vai ser demitido, você está na rua sem direito algum. E a pergunta é: se você comete esse erro, se você comete essa transgressão e é posto na rua, que injustiça há? Que injustiça há? Muito pelo contrário, a justiça. O contrato, o acordo, o acerto foi feito previamente. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, né, irmãos?
E não tenha dúvida, você agiria exatamente como agiu Adão e Eva no lugar deles. Deus os colocou no jardim, num maravilhoso lugar, e disse: vocês podem comer de tudo, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás. Vocês sabem a continuação dessa história. Nós comemos, desobedecemos, Eva comeu, deu ao seu marido, que também comeu, pecou, e isso causou um grande abismo de separação entre nós e Deus. Deus nos deu uma lei para ser cumprida. E por um tempo, achávamos nós que o simples cumprimento dessa lei seria suficiente para que fôssemos salvos, para que tivéssemos vida, para que ganhássemos a salvação, para que nos religássemos de novo a Deus. Mas quem de nós, irmãos, quem de nós foi capaz ou seria capaz de cumprir toda a lei? Deus é santo, extremamente santo, e exige que hajamos com tamanha santidade. Somente um foi capaz de cumprir toda a lei. Esse alguém foi Cristo. É por isso que agora estava pago. É por isso que agora estava concluída a sua obra. Mas não apenas isso. A consequência do pecado que cometemos lá no Éden, e cometemos diariamente, constantemente, por mais que nós, enquanto crentes, nos esforcemos para termos vida santa, a consequência não é outra, senão a morte, a condenação. Mas Cristo também resolveu esse problema por nós, morrendo em nosso lugar, como um cordeiro santo e perfeito diante de Deus. A dívida que nós tínhamos com Deus, que não deveria ser pago de outro modo senão por meio da nossa morte, condenação eterna no inferno, foi paga por Cristo. É por isso, irmãos, que não é por mérito nosso, não é por aquilo que fazemos, é pela graça, e é somente pela graça. É por isso que Paulo enfatiza de que não é por obras, mas é pela pura, preciosa e grandiosa misericórdia de Deus para conosco, que enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, pagando a dívida, pagando o preço, como um cordeiro santo que, sacrificando-se, traria redenção, não apenas aos pecados que já cometemos no passado, mas o seu sacrifício é tão perfeito, que ele aponta para o futuro, estendendo a sua graça e misericórdia para pecados que ainda nem cometemos. É isso que é a Páscoa, irmãos. É isso que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem de vida, passa pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário, resolvendo o maior problema que tínhamos em nossas vidas. É nisso que nós devemos nos apegar, irmãos. É nisso que nós devemos nos segurar, na certeza de que esta salvação foi operada em nós, para a glória dele mesmo. Cristo entregando-se por nós na cruz do Calvário. A continuação do verso 30 diz que ele então inclina a cabeça e se rende ao Espírito, entregando-se a Deus por meio da morte. Eu gostaria de concluir falando sobre a importância deste dia, o dia do Senhor. Não deste dia especificamente, no qual, segundo o calendário, nós comemoramos a Páscoa, mas de algo maior que aponta para
o grande e glorioso dia que Cristo venceu a morte. Sim, irmãos, porque se a mensagem do Evangelho acabasse com a morte de Cristo, este Evangelho e este Deus seria um Deus fraco. Esta obra seria incompleta, pois ele teria sido vencido pela morte. Mas ele foi aquele que matou a morte por meio da sua ressurreição, garantindo-nos a vida. E se por meio de um só homem o pecado dominou o mundo, por meio de um só homem Deus trouxe salvação para alguns. Deus trouxe salvação para o seu povo, morrendo e se entregando na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, para que aqueles que creem tenham a vida eterna e não pereçam. Você faz parte desse povo? Só você pode dizer isso. É bem verdade que a Bíblia também fala que nós podemos identificar os salvos e os eleitos por suas obras, por seus frutos. Mas a grande mensagem deste dia, irmãos, deste dia do Senhor, é que é sempre tempo de conversão. É sempre tempo de revermos os nossos pecados, a nossa vida com Deus, o nosso procedimento, a nossa consagração ao Senhor. Que este dia, irmão, seja lembrado por todos nós como o dia que Cristo pagou a nossa dívida. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que já não mais há condenação alguma. Não há mais condenação, pois a dívida foi paga na cruz do Calvário. Cristo garantiu isso com a sua morte e com a sua ressurreição em nosso favor. Que nós possamos viver, irmãos, de modo digno do Evangelho. Que nós possamos crer não só com os nossos lábios, por meio das canções que cantamos, mas que possamos viver isto de fato e de verdade. Que a salvação de Cristo em nós, irmãos, seja a nossa maior alegria. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a salvação de Cristo foi operada em nós, para a glória dele mesmo. Por isso hoje podemos ter vida juntamente com Deus. Que ele derrame da sua graça sobre nós, nos abençoe e fale aos nossos corações. Enquanto cantamos essa canção, a qual eu peço que você medite, coloque-se diante de Deus, ore, consagre-se ao Senhor. Após esse tempo que eu vou lhe dar para que você faça isso aí na sua casa, eu vou orar, consagrando a sua vida a Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor e também impetrando a bênção, e assim encerraremos este culto. Ore a Deus aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos, se puder se ajoelhe e consagre-se ao Senhor nesta hora. Nesse